aí, sétimo ano, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula vai ser diferenciada. Hoje vamos fazer a revisão de tudo aquilo que a gente viu nas aulas virtuais, tá certo? Isso também vai ajudar vocês na verificação de aprendizagem. A gente vai vamos apontar alguns assuntos que vão servir para vocês estudarem para a verificação de aprendizagem, tá certo? Vamos lá? O primeiro ponto que vocês têm aí é o renascimento, né, que é um retorno aos modelos clássicos da cultura greco-romana. Esse renascimento ele vai surgir depois da Idade Média. Na Idade Média, a arte era utilizada para catequizar no caso, seus fiéis, né? Muitos daqueles que não sabiam ler nem escrever eram catequizados através no caso, da arte, né, das pinturas, entre outros. Então, nesse ponto aí, no Renascimento, vai haver um questionamento da Igreja Católica. E a razão, no caso, o antropocentrismo vai ser trazido por essa parte, para esse movimento, né, que no caso, o homem agora é o centro do universo, tá? Ele buscava o rigor científico, a racionalidade, a valorização do ser humano, sobretudo. Então, nessa parte aí do renascimento, desse movimento, a gente vai ter a valorização do ser humano. A espiritualidade ficou um pouquinho pro lado e agora o ser humano era o centro do universo, certo? Nessa parte também do Renascimento, a gente tem dois artistas que se destacaram bastante. Eu tenho o Leonardo da Vinci, né, que tem suas obras bastante conhecidas como a Mona Lisa, a Santa Ceia, né, e temos o Michelangelo, que também é conhecido por suas esculturas, tá? Ainda no Renascimento, a gente viu também um teatro renascentista, né, que é a comédia dell'arte, que é um tipo de teatro popular que surgiu na Itália entre o final da Idade Média e o início do Renascimento. Os atores apresentavam-se nas ruas, improvisando, dançando, faziam malabarismos. Então, tinham personagens como a Colombina, Pierrot, Arlequim, né, o Capitão, entre outros. Esse aí era o teatro renascentista, né? No caso, a comédia dell'arte que se destacou nesse teatro renascentista. Mas temos outras coisas que a gente já falou também na aula, como Shakespeare, né, com sua obra Romeu e Julieta. Né? Isso aí vai ser um ponto a ser estudado, hein? Vamos lá. Depois do Renascimento, vai entrar o Barroco. Lembra que lá no Renascimento as pessoas já estavam questionando já a Igreja Católica, né? Quando depois a Reforma Protestante teve um motivo, né? Uma mudança, no caso, religiosa, que teve a Reforma Protestante, composta por Martinho Lutero e tudo mais. Quando a Igreja se viu enfraquecida, o que ela fez? A Contra-Reforma. Com a Contra-Reforma surgiu o Barroco, né? Para ornamentar as igrejas, para chamar assim os fiéis, né? Então, o Barroco, a palavra barroco, no caso, significa pérola imperfeita, irregular, refletindo a estrutura mais exagerada da arte, né? Do período que teve esse exagero todo na arte, né? Para chamar a atenção, assim, sobretudo dos fiéis. Tem também, tanto na pintura quanto na escultura, apresentam grande dramaticidade, com linhas diagonais e movimento envolvendo principalmente o observador. Por exemplo, nesses afrescos, a gente vai ter aí, para envolver, todo motivo para envolver aí o observador nessas obras, né? No caso, ela surgiu na Europa e se espalhou depois, né? Principalmente aqui no Brasil. Ela chegou no Brasil, teve alguns artistas que aderiram a essas características, principalmente nas igrejas aqui do Brasil, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia. Teve dois que se destacavam, né? Mestre Ataíde, pelos afrescos nos tetos, né? E nas esculturas com Aleijadinho. Não, teve outros, né, no caso artistas, mas o que se destacaram aí, a gente tem esses dois, Mestre Ataíde e Aleijadinho. Outro ponto aí para estudar
para a verificação. As cores expressam sentimentos, né? Às vezes a gente olha para uma obra de arte e tem umas cores bastante escuras, né? Expressam um determinado sentimento. As cores bastante alegres, né? Expressam alegria, entre outros. A cor é um meio de comunicação que nos orienta nas situações cotidianas. Essa aula aí foi bem legal explicando tudo sobre a cor. Então, a gente pode ter cores primárias, que elas não resultam de outras cores, elas não são misturas, elas são cores puras, né? A gente tem as cores secundárias, que resultam no caso, misturas de duas cores primárias, e resultam aí nas cores secundárias, e as terciárias, elas vão, no caso, ser uma cor secundária misturada a uma cor primária, assim resultando a cores terciárias, tá bom? Também temos cores quentes e frias, né? E de acordo, né? Por exemplo, assim, as cores quentes, elas lembram sol, fogo, aí vem o quê? O vermelho, laranja, o amarelo. Já as cores frias são cores que lembram a água, né? O gelo, aí vem o verde, o azul. Essas aí são as cores quentes e frias, né? Depende do que expressam, né? Como a gente já falou, as cores crentes vão expressar o fogo, né? Então a gente já pensa o quê? Vermelho, laranja, amarelo e assim por diante. A gente também tem as cores neutras. Essas cores neutras são usadas para criar formas, né? Mas não interferem na harmonia. Na harmonia, por exemplo, daquela pintura, não interferem essas cores neutras. Temos cores pastéis que são cores misturadas ao branco, né? Dando essa tonalidade mais clara nessas cores, tá certo? Nosso próximo ponto, reproduzindo imagens através da gravura. Lembram da gravura? A gente viu isso na primeira unidade, estamos relembrando aqui agora, hein? Então, a gravura traz aí um processo de reprodução de imagens da arte, né? Até porque a gravura pode ser, no caso, feita inúmeras vezes, né? No caso, a matriz, temos aí a matriz, que vai dar resultado aí essa gravura. Tem a superfície plana, na qual se trabalham as imagens, que podem ser reproduzidas inúmeras vezes, né? Para fazer uma gravura, se precisa de uma matriz. Dependendo da matriz, a gente tem aí a xilogravura, que é feita na matriz de madeira, né? Utilizada a madeira para fazer o desenho, assim, essa gravura. É bastante utilizado nas literaturas de cordéis, como na capa. Tem a litografia, que é utilizada a matriz de pedra para fazer a gravura, né, para retratar a gravura inúmeras vezes. Então, é utilizada a matriz de pedra. Temos a quimiogravura, que também é utilizada alguns ácidos para fazer esse tipo de gravura. E a serigrafia, que é mais utilizada hoje, que no caso, em uma tela, se coloca um desenho, vai passar depois a tinta e assim por diante, vai resultar nessa gravura que pode ser retratada inúmeras vezes, tá certo? Beleza? Tudo ok? Tudo beleza com vocês? Entenderam direitinho os pontos que a gente precisa estudar para verificação? Certo. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá. A gente tira as dúvidas de vocês para a verificação, tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima.